Estamos ao vivo e a cores. Tenho excelentes dicas para vocês. Semana passada nós falamos sobre questão de resultados. Resultados melhores precisam de melhores atitudes, né? É fato, não adianta você querer ter resultados melhores do que você já tem obtido, porque resultados são resultados. Não adianta você avaliar que não seja, esse resultado ruim ou é bom, mas foi a consequência de algum resultado que você teve uma ação. Então, para você melhorar o teu resultado, você tem que melhorar a ação. Então, semana passada a gente conversou sobre isso, eu dei algumas sugestões e dicas aplicáveis no dia a dia para você se autodesenvolver, para você se autoavaliar. E dando continuidade a esse assunto, hoje iremos falar sobre planejamento e hábitos, que uma coisa está interligada à outra. E diria até mais, planejamento está interligado a tanto a hábitos quanto foco e produtividade. Então, hoje a gente vai pincelar e eu quero ouvir de vocês, quero saber de vocês, até porque é importante eu conseguir calibrar com vocês se o assunto está sendo pertinente para auxiliar as dúvidas de vocês que vocês vão colocando aqui. Eu quero saber quem tem dificuldade aí de criar um novo hábito, de se desenvolver, de buscar uma mudança, uma substituição, ou até mesmo não só com um hábito, mas com planejamento. Pessoal aqui tá entrando no Facebook também. Fiquem à vontade. Thaís, Indianara, coloquem aí pra mim se vocês têm essa certa dificuldade. Então, como a maioria das pessoas, eu não sei se vocês observaram no meu feed, ontem eu compartilhei uma pesquisa que eu fiz no meu Stories, né? Sobre a questão do planejamento escrito e diário, quem tem o hábito de usar agenda, quem tem dificuldade de falar não durante o seu dia, quem tem aquela dificuldade de fazer um planejamento e metas, e me surpreendeu assim, por um lado, que tem algumas coisas que ainda é uma grande dificuldade diária das pessoas, por isso que a maioria das pessoas, elas não conseguem chegar no final do dia se sentirem produtivas, elas se sentem cansadas. E é diferente você fazer várias tarefas e se sentir cansada e você ser produtiva se você está tranquila, leve, satisfeita com o seu dia. É aí que a gente começa a analisar que você pode melhorar. Isso faz parte de um desenvolvimento pessoal que vai ter uma necessidade conforme você vai evoluindo, conforme você vai percebendo a necessidade, tá bom? Bem-vindo, Paulo, Fernando, o pessoal tá entrando aí. Estamos falando aqui hoje sobre planejamento e hábitos, como a gente trabalhar da melhor forma possível, incentivando dessa maneira nosso mindset cada vez mais se reeducar nesse segmento, ter melhor produtividade e foco também. Primeira coisa que eu sugiro a vocês, quando você tiver com dificuldade, principalmente de avaliar como você vai começar um dia. Vou dar um exemplo. Toda semana a gente tem que ter o hábito de começar uma semana com um planejamento, certo? Só que tem pessoas que têm dificuldade. Você sente assim, começa a fazer, fala, nossa, mas isso aqui é muito chato, isso aqui eu não quero fazer. Faz uma lista, esquece a lista, coloca um post-it ali, esquece. Como você começar uma lista? Vou te dar 3 dicas importantes. Primeiro, avalie qual é a urgência daquela tarefa que você vai colocar na sua lista. Segunda, avalie a necessidade de você fazer e você querer fazer aquela tarefa. E terceira, qual vai ser o resultado que você vai obter fazendo aquela tarefa. Porque não adianta, pessoal, toda e qualquer ação gera um resultado. E do contrário também é verdade, correto? Se você não faz nada, não vai conseguir ter nada, né? Não ter resultado nenhum. Então, a dificuldade maior de você conseguir planejar o seu dia tá basicamente em você parar, refletir e analisar realmente o que importa ser feito, priorizar. Agora, para priorizar, você tem que saber o que realmente você quer e que resultado aquilo vai te trazer, tá bom? Essas 3 sugestões são válidas
para vocês. Vocês conseguem se imaginar fazendo essa lista a partir dessas 3 sugestões, as 3 dicas agora a partir disso? Marlete, tudo bem? Débora, tô lendo aqui. Elaine, tenho problemas em dizer não. Os demais já consigo realizar. Perfeito. Pense o seguinte: quando você tem necessidade de dizer não para você ser mais produtiva, porém você não consegue dizer, não tem esse hábito, avalie o seguinte: qual o resultado que esse não vai me causar a mim e aos outros? Primeiro a você, depois aos outros. Pense sempre em primeiro lugar em você nesse sentido. Por quê? Se você não se colocar em primeiro lugar, você não vai conseguir dar o seu melhor para os outros também. Então você vai criar um segundo problema, entende? Então você tem que avaliar o resultado do seu não. Se o resultado do seu não for positivo, for sim, você tem que dar esse não e não vai fazer mal a essa pessoa, muito pelo contrário, você tem que soltar esse não assim, sem medo de ser feliz, tá? Sem guardar rancor de si mesma, muito pelo contrário. Tem que falar: não, agora infelizmente eu não posso fazer mais tarde, eu te ajudo mais tarde sem problema algum, mas nesse momento eu tenho uma prioridade para terminar. A pessoa vai olhar até para você e falar: nossa, ela tá evoluída, o que essa menina tá fazendo que eu quero fazer também, entendeu? É mais ou menos nesse sentido. Vamos lá. Que bom, tô vendo aqui, que bom, Marlete. A Maurinice também disse sim, isso aí. A Sara também. Excelente. Essa observação de você conseguir se organizar, fazer um planejamento, não tem que ser dolorosa, gente. Tirem isso, pelo amor de Deus, da cabeça de vocês, tá bom? O planejamento nosso diário, semanal, mensal, anual, ele tem que ser prazeroso. Então vamos começar da forma pequena. Quem tem dificuldade de começar, a gente tem que começar da forma respeitosa consigo mesma. Não posso dar um passo muito grande, porque quando eu dou aquele passo muito grande, eu me desmotivo. Eu tô vamos dizer assim, me desmotivando, e isso não é bom, porque daí eu dou um passo, regredo 2, dou um passo, regredo 2, eu não consigo ver minha evolução. Isso não faz bem a mim, entendeu? Então, para você começar um planejamento, vamos pela parte básica. Pensando na semana que vem. O ideal sempre é você planejar a semana que vem no domingo ou no sábado. Eu não sei como é a sua rotina, por isso que eu tô falando. O planejamento, ele não tem que ser doloroso, ele tem que ser adaptável à tua realidade de vida, correto? Ele não pode ser aquela coisa assim: nossa, hoje eu tenho que parar para fazer meu planejamento. Já começou errado, porque a partir do momento que você mandou esse comando de pensamento para o seu cérebro, o sentimento que ele sugeriu a você, que você está sentindo é: nossa, que saco. Agora, quando você fala assim: nossa, eu tenho que planejar minha semana, porque eu quero que a semana que vem seja maravilhosa, produtiva, que eu consiga fazer tudo que eu quero e de forma com qualidade, com excelência, de forma rápida, eficaz, eu vou planejar. Aí vai te gerar um sentimento de eficiência, de proatividade, de produtividade, de sentimento de vitória consigo mesma. Agora, dê um passo de cada vez, não exagere, não dê a pernada muito longa, porque isso pode te prejudicar em vez de te ajudar nesse processo de desenvolvimento, tá bom? Então, só recapitulando, para você iniciar essa forma de pensar diferente, pense se essa lista, ela tem que ter as prioridades. Pense se essas prioridades são urgentes, se você quer fazer realmente, e qual o tipo de resultado, qual o benefício que ela vai te trazer, tá bom? E outra dica que eu dou, pessoal, não faça uma lista, pelo amor de Deus, assim, ó, de 20 itens. Isso vai dificultar o seu posicionamento frente às tarefas, vai dificultar a sua vontade de querer fazer e de realizá-la. Por quê? Você vai olhar 20, nossa, eu não tô nem na segunda, nossa, tenho mais a terceira e a quarta que são difíceis e tal. Então, priorize, coloque 3 prioridades, no mínimo 3, tá? E as demais você vai trabalhando conforme for sobrando, adaptando o seu tempo. E outra, fez a lista, fez teu planejamento do dia, da semana, viu que tem possibilidade de modelar melhor, troque.
Se você tem atividades que você faz melhor de manhã, passe para amanhã. Se a sua concentração é melhor de manhã, passe para amanhã. Não espere chegar à tarde para você fazer alguma coisa que você precise. Se ela é prioridade e se a tua prioridade tiver com uma concentração, você tiver com concentração mais ativa pela manhã, faça pela manhã. Aproveite seu potencial da melhor forma possível. Agora, para você aproveitar seu potencial, você tem que se conhecer. Então, se permita, não engesse esse desenvolvimento. Cada pessoa é uma pessoa, tá certo? Vamos entrar, eu vou dar uma olhadinha aqui nas perguntas. Muito bem, Marlete. Aqui, parei de viver problemas dos parentes. Isso aí. Cada pessoa é uma pessoa. O que a gente pode fazer? Auxiliar e ajudar quem quer ser ajudado. Que nem as pessoas que às vezes a gente tá com muita boa vontade de ajudar, porém as pessoas não querem receber ajuda. A gente tem que respeitar. Cada um anda conforme seu passo. E digo mais. Agora eu vou ser até bem chata. Cada um tem a vida que merece, gente. Se a pessoa tá adaptada naquele formato e acha que vai ser mais ou menos aquela música, nasci assim, vou morrer assim, né? Então, você tem que respeitar. É isso aí. Priorize você para você fazer o melhor para você e você ter o melhor para fazer pelos outros também. Muito bem, Sirleide, é isso aí. Planejamento é tudo, principalmente para quem tem empreendimento, quem é empreendedora, quem é empresária, quem é vendedora, qualquer pessoa precisa. Mas para quem trabalha com vendas, basicamente um planejamento bem feito vai repercutir diretamente na sua demanda também. Entendido, Elaine? Que bom. Suelma, seja bem-vinda. Gabriel. Você queria, Marlete? Pois olha, faz o seguinte, faz uns tópicos pra você, faz um tiquezinho aí, ó, pega uma folha, vai anotando, isso é importante eu lembrar, isso é importante eu lembrar, e dá uma revisada semanalmente, até aquilo ali começar a fazer parte do seu, vamos dizer assim, do seu ciclo do dia a dia. Isso é tranquilo. Tudo que a gente busca ouvir, ler e escutar com frequência se torna um hábito. Então até mesmo o nosso mindset, ele começa a adaptar as informações que são importantes pra gente com maior rapidez. Então é uma dica que eu posso te dar. Luz Zacarias entrou aqui, a Magnus, o Ulisses, sejam bem-vindos, Alessandra. Principalmente mudança profissional, né? Vou dizer o seguinte, pessoal, essa pergunta da Maurinice é bem interessante, porque ela tá falando aqui que ela quer mudar, profissionalmente falando, ela quer mudar. Então, quando a pessoa quer mudar, ela tem que entender o seguinte, que ela é uma pessoa e um profissional juntamente. Eu não consigo separar as duas coisas, entende? Se eu me desenvolvo profissionalmente, significa dizer que eu também me desenvolvi pessoalmente. Então, você tem que observar qual o lado que você quer começar e ir para a prática. Exemplo, eu quero me desenvolver na minha vida profissional em buscar um novo emprego ou buscar uma promoção ou trabalhar com vendas. Mas eu, Janaína, tô dando um exemplo, tenho timidez em falar, não gosto de conversar com pessoas, tenho uma certa dificuldade em lidar com situações que vão me fazer perguntas. Como que eu, com essa dificuldade, vou ser uma boa vendedora? Tu tá entendendo? Então, se eu olhar pro meu lado pessoal e perceber que quanto mais eu me potencializar, mais eu distribuir as capacidades e habilidades que eu tenho no meu lado pessoal, isso vai somar pelo meu lado profissional. Então, assim, eu não sei em si, você não me disse aqui qual é a sua mudança, mas observe sempre que para você mudar, você começa por alguém, e esse alguém é você, tá bom? A Sara também perguntando aqui, o que acontece comigo que às vezes acabo esquecendo de colocar algumas atividades básicas quando ela monta o planejamento. Uma dica é o seguinte, gente, prioridades são prioridades, tem que ser feitas e ponto final. Tarefas básicas, exemplo, buscar o filho no colégio,
uma medicação que você tem que tomar, horário da sua atividade, horário da sua meditação, horário da sua leitura, horário de você ir numa consulta. Isso são tarefas, como você mesmo disse, básicas. Ela tem que estar no seu planejamento. E o seu planejamento não precisa ser uma folha, tá, gente? Pegar uma folha, escrever e deixar ali. Por quê? Hoje a gente tem apps que podem nos auxiliar. Facilita muito você estar com um app que você tá ali no telefone hoje em dia. E você coloca assim, ó, buscar os filhos no colégio, 1 hora. Ou deixar os filhos no colégio 1 hora. 1h30 já estou em casa, vamos dizer, começar a leitura de um artigo, de um livro, ou fazer uma meditação, ou ir ao mercado. 2 horas, tanto. Esses são lembretes básicos. Esses básicos eu sugiro que sempre esteja visualmente, ou de forma de post-it, ou de forma de lista de lembretes diários, ou de forma no app. Tem hoje o Google, a agenda do Google, que é excelente, que quem tem Gmail, é uma dica que ele intercala, automaticamente quando você entra com seu Gmail, ele puxa suas informações todas ali na agenda do Google. E tem o Evernote, que muitas pessoas já utilizam e é de grande importância você ter algo acessível, não só papel, tá bom? Entendi, Sara. Entendi, sim. Oi, Alessandra, tudo bem? Essa é a grande dificuldade de nós, de todas as pessoas. Por que eu tô falando isso? Quando eu comecei, também tive a mesma dificuldade, gente. Não foi fácil. Porque quando você sai da sua zona de conforto, você abrange, expande a sua zona de desconforto, você se sente incomodada muitas vezes, mas depois você começa a perceber os benefícios. Para você fazer um planejamento, você precisa sempre ter consciência o que é prioridade, ou na semana ou no dia, e tarefas, lembretes básicos. Tarefas básicas é a vida de qualquer pessoa. Lembrete básico, que eu já mencionei aqui, e as prioridades você tem que sempre pensar se é urgente, eu tenho que fazer e ponto final, se você quer fazer e qual é o resultado disso, tá? Então, pensando em planejamento, essas 3 dicas que eu posso dar para vocês, até porque alguns métodos, algumas práticas melhores até de você se utilizar, eu vou desenvolver um webinário daqui para o final de dezembro, para aquelas pessoas interessadas realmente de fazer um planejamento, de ter uma postura diferente em 2019, começar o ano de 2019 de forma diferente, tá bom? Porque não é que é o ano que vai mudar. O ano ele sempre muda, mas se nós não conseguirmos utilizar esse tempo de forma produtiva pra gente, não adianta, porque o ano vai ser o mesmo, a mesma quantidade de tempo para todo mundo. Então a gente tem que aprender a se reeducar, aprender a substituir hábitos e planejar melhor aquilo que você quer para sua vida, tá bom? Combinado? Então, só para finalizar esse ponto aí de planejamento, eu quero, novamente, o planejamento seu, meu, de qualquer pessoa, ele não tem que ser doloroso, pelo amor de Deus, tem que ser prazeroso. Planeje pensando nas coisas boas que você vai ter como resultado, e esses resultados, o que eles vão trazer para sua vida, esse é o benefício, olha que legal, tá bom? E mais, coloque em prática. Começou a colocar em prática, viu que no segundo dia faltou isso, esqueci disso, não desanime, você tá num processo, e processo é assim, se você para, você em vez de você progredir, você regride. Então insista, persista, porque o resultado virá, mas virá através da sua capacidade de administrar também essas frustrações, muitas vezes que você consegue administrar no dia a dia. Hoje eu não consegui realmente fazer toda a minha lista de prioridade. Porém, amanhã a minha prioridade vai ser finalizar isso aqui. Enquanto eu não botar o cheque aqui de ok, né? O tique de ok aqui na minha tarefa, eu não vou parar. E não vou desviar minha atenção para mais nada. Combinado? Vamos ver aqui. Ajuda Magnus, tá falando aqui. É isso aí, Ju. E eu digo mais, gente, a gente tem que aprender a usar o nosso mindset, nossa mentalidade ao nosso favor. Toda vez que eu digo sair da zona de conforto, me causa um
incômodo. E meu cérebro não gosta de ser incomodado, nem o meu, nem o seu e nem de ninguém, tá? Se você é uma pessoa normal, a gente não gosta, tá bom? O que você pode colocar nesse lugar? Pensar de forma diferente, que tem o mesmo sentido, só que de uma forma positiva. Pense assim, eu estou abrangindo e expandindo a minha zona de desconforto. Exemplo, se é desconfortável para mim, para eu parar e planejar algo, eu vou pensar assim, qual o melhor horário para eu fazer isso? De manhã logo que eu acordo, que eu tô ativa, que eu tô com vontade de resolver, de vontade de fazer, é nesse horário que eu vou conseguir colocar e abrangir esse pensamento que eu digo de sair da minha zona de conforto da melhor forma possível, pensando em expandir a minha zona de desconforto no bom sentido, tá certo? Deu para entender isso aí, gente? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, pessoal do Face. Janara, Thaís, a Tati. Oi, Tati, Ana Paula. Obrigada, Ana. Partindo desse princípio que planejamento, a gente já tomou consciência que é necessário para a gente ter melhor produtividade, ter melhor foco e também adquirir novos hábitos. Aí você me pergunta, Jana, mas e agora? Tenho vários hábitos que estão me atrapalhando. Como é que eu faço? Quero saber aqui de vocês. Quais pessoas que têm certa dificuldade de descobrir ou tem um hábito ruim e quer mudar? Já percebeu, mas ainda não conseguiu mudar esse hábito? Me conta aí. Quem tem essa dificuldade? Porque quando a gente fala de hábitos, gente, eu percebo muitas vezes os clientes que eu atendo, eles falam assim, Jana, primeira semana eu consigo ir muito bem. Na segunda semana, eu travo. Se eu te falar que isso é normal, você vai acreditar em mim? Tem uma formiguinha andando aqui no meu iPhone. Calma lá. Saiu. Então, não tem como você começar um hábito novo ou querer adicionar um hábito novo e na segunda semana você falar, nossa, agora eu tô conseguindo fazer da forma mais correta possível. Sabe por quê? Porque você é um ser humano, como eu. E a gente precisa adaptar a nossa realidade de vida para aquilo que a gente está introduzindo de novo. Basicamente aquilo de novo. Não tem que ser martírio, doloroso, impactante, da forma errada. Tem que ser impactante da forma prazerosa. Tem que trazer o prazer para nossa vida. Porque daí quando você traz a ação pensando no prazer, no benefício que ela vai te trazer, você vai fazer porque você quer fazer. Ninguém tem que te obrigar a fazer. Entende a diferença disso? Então, quando você pensar em hábito, quando você pensar assim, eu preciso mudar esse hábito, então pense em excluir. Não é um del aqui, um delete do computador que você, exclui. Não existe isso. É uma maneira de você substituir. Colocar um hábito novo dentro daquele que você já está ali inserido por muitos anos. Utilizar aquele gatilho mental em prol do teu benefício. Mas como isso? Exemplo. Você toda vez que senta para estudar, vou dar um exemplo aqui, né? Que a maioria das pessoas sabem que aprender nunca é demais. Até porque, oi Naldo, tudo bem? Seja bem-vindo. Nunca é demais. Você sempre tem a oportunidade de aprender. E quem só aprende no colégio, na faculdade, numa pós-graduação, já tá aí perdendo a proatividade da sua vida, né? A gente não tem que aprender só nesses locais não, tá, gente? A gente aprende a todo momento. Você sentou para ler um artigo ou para ver um vídeo, para você fazer algo em prol do seu desenvolvimento. E você toda hora pega o celular e fica olhando. Ai, que legal, fulano me mandou isso. Ai, que legal, fulano me mandou isso. Você está sendo produtivo ou você está despendendo o seu foco e a sua gestão de tempo? Isso é um hábito. E é um hábito da maioria das pessoas no mundo. No mundo. Por que eu falo isso? Hoje, toda e qualquer pessoa, ela tem um telefone.
ela tem um contato com a internet, mas quem tem que mandar nesse aplicativo, nesse telefone, é você que está por trás dele. E aí que vem um gatilho mental. Se você tem um gatilho mental que te favorece a olhar o telefone enquanto você está estudando, o que você tem que fazer com esse gatilho mental? Dificultá-lo. Exemplo, tira o telefone de perto de você. Tá com o telefone perto de você e é um momento que você se dedicou, planejou de ou estudar, ou conversar, ou ler, ou fazer qualquer coisa que requer a sua atenção, você não tem que deixar o telefone perto de você. Você tem que pegar o telefone e colocar ou na sala, ou na cozinha, ou dentro de uma gaveta, ou no banheiro, em qualquer lugar. Por quê? Que quando você pensar em levantar para buscar o telefone, porque deu a vontade de olhar, fala, nossa, que dificuldade, eu vou ter que levantar, pegar, ir lá, olhar, voltar. Já cansei. Aí você vai cortar o gatilho mental, entende? Então isso serve para tudo na vida. Exemplo de quem quer emagrecer. Ah, eu quero porque quero emagrecer. Mas, quando vai ao supermercado, o que ela acha? Coca-Cola, chocolate, nananana, e traz para casa. O que ela tá fazendo? Facilitando aquele gatilho mental que é de ir ali na geladeira e pegar. Agora, se eu não tenho, o que eu faço? Eu começo a reeducar, substituir. Eu não tenho aquele chocolate, eu não tenho aquela Coca-Cola, eu não tenho aquele doce na geladeira, mas eu tenho uma banana, eu vou comer a banana. Você entende o tanto que é mais prático você fazer isso do que você falar, eu não vou comer por 5 dias chocolate, porque eu não vou, porque eu me mando. Aí se torna, assim, raivoso o processo, você fica com raiva de si, porque você não tá dando conta, porque você deu conta um dia e não deu conta 2. A gente tem que usar a nossa inteligência ao nosso favor, gente. Novamente eu falo o seguinte, não use, não se padronize. Cada um. Tem pessoas que gostam de fazer uma atividade física pela manhã. Tem pessoas que gostam de fazer atividade física pela noite. É só respeitar o seu corpo, a sua intenção e colocar dentro do seu planejamento. Tanto o planejamento diário, quanto semanal, anual, conforme você já vem trabalhando, tá bom? Não é pra ser uma coisa dolorosa, mas sim prazerosa, tá bom? Eu quero ensinar para vocês o seguinte, quando vocês pensarem em hábito, pense da seguinte forma, é um triângulo, tá? O hábito é um triângulo. A base desse triângulo, ó meninas no Face, é um triângulo, não tá muito bonito meu triângulo, mas vocês sabem como é um triângulo. A base desse triângulo é o gatilho mental, tá? Então aqui na base tá o gatilho mental. Se você corta esse gatilho mental da forma positiva, você trava esse hábito ruim que não tá te trazendo benefício nenhum. Quando você tá na ação, concretizando aquele hábito, você não consegue chegar no meio da pirâmide, porque a base é o gatilho, o meio da pirâmide é a ação. Então você cortou a ação. Então você já evitou fazer aquele hábito ruim de novo, entende? E o topo da pirâmide seria a realização, o benefício que aquele hábito te traz, tá bom? Então, quando você corta inicialmente na base, que é o gatilho mental do hábito, você evita todo o processo que ele se concretize. Deu para entender isso? Ficou claro para vocês como que é mais fácil você planejar a colocar uma substituição de hábito, em vez de você falar que vai excluir, cancelar e tudo mais, se torturar por causa disso, pessoal? Me dá um feedback aí. Oi, Márcia. Quanto tempo, minha amiga? Tudo bem? Marcela, tem um pessoal aqui que entrou que eu tô olhando agora. Então, pessoal, olha, eu tô meio que rosada de calor. Aqui no Rio tá muito quente. Eu tô com o ar ligado no 17, ainda tá quente. Tá parecendo Tocantins. Acho que eu vou, tô assim pensando, às vezes eu tô no Tocantins, mas não é no Rio de Janeiro mesmo. E tá muito quente hoje aqui. O dia inteiro foi bem ensolarado, aquele dia lindo, mas chega à noite tá esse calor insuportável. E falando e conversando,
Obrigada, Ju. Obrigada mesmo. Vai com Deus. Estamos aqui sempre que precisar, viu? Amanhã você assiste a live toda. Beijos. Então vamos lá, pessoal. Dando continuidade aqui. Quero, assim, enfatizar o seguinte. Falamos de planejamento. Quando você fala de planejamento, você pensa em produtividade. Produtividade está ligada à sua rotina, à sua qualidade de gestão de tempo e habilidade de, vamos dizer assim, adaptar o seu dia e necessidades, certo? Quando agora a gente falou em hábitos, o hábito está interligado ao seu planejamento, à sua produtividade, vocês concordam? Porque não tem como eu mudar um hábito ou substituir esse hábito sem eu ter um planejamento, correto? Então vocês têm que entender o seguinte, que é um ciclo. E se eu uso esse ciclo em prol do benefício meu, fica muito mais fácil eu começar a pensar de forma diferente, tá bom? Então, o hábito, ele tá muito interligado ao teu planejamento, à tua realidade. Comece devagar também, não comece atropelando as coisas. Tem gente que consegue muitas vezes não fazer, vamos dizer assim, as atividades físicas como gostaria. Ela começa e para. Então não comece pela parte assim de querer ir 5 vezes na semana fazer atividade física. Comece se respeitando, vá 2. Se comprometa a ir em 2, coloque no seu planejamento, mas cumpra aquilo ali. Adquira esse hábito, sinta aquele benefício de fazer e falar, nossa, tô satisfeita comigo mesmo, consegui ir. E se permita se recompensar também. Porque nós trabalhamos, o nosso organismo e nossa mentalidade, gente, trabalha com recompensas. Você não quer fazer nada para te machucar ou que vai fazer mal a você, correto? Você tem que pensar que aquilo que você está fazendo em prol do seu desenvolvimento tem que trazer um benefício prazeroso. Então, você tem que achar esse benefício prazeroso. Pensar na sua saúde, qualidade de vida, que consequentemente você vai ter qualidade de vida, vai ter um corpo melhor, uma resistência melhor, vai conseguir aumentar a sua oxigenação cerebral e isso automaticamente vai ajudar na sua criatividade, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional. É esses tipos de benefícios que vocês têm que colocar no mindset para conseguir trazer de forma prazerosa o dia a dia, a implementação de um novo hábito, tá bom? E dentro desse ciclo, você tem que se aprender a evitar as distrações. E como que você evita as distrações, meu Deus? Nesse mundo que tudo é toda hora, ao mesmo tempo, muita informação. Tem muita gente aí que sofre isso aí, Naldo, recompensas, gamificação. Muito bem, vamos ter que trocar uma ideia, eu e você, sobre isso. E depois eu quero compartilhar isso através de live também sobre esse assunto. Quando você pensa em distração, você é uma pessoa que é consumida pela distração? Me contem aí, gente. Ou você consegue controlar bem as distrações? Que tem muitas pessoas do quais eu já trabalhei que são vencidas, engolidas pelas distrações momentâneas, diárias, e que eu digo assim, não só da vida profissional, como da vida pessoal também. Qual é a dificuldade de vocês? Coloquem pra mim. Tem muitos problemas com distrações, vocês? Ou não? Tá tudo tranquilo? Vamos continuar assim que os resultados estão beleza? O que vocês acham? A maioria das pessoas e as pesquisas também revelam isso, tá, pessoal? Quando você tem uma fonte de pesquisa séria, você consegue observar que a maioria das pessoas hoje sofrem de depressão, ansiedade. Por quê? Não porque ela não tem a capacidade de resolver, mas sim porque muitas vezes ela exigiu demais dela mesma, tá com uma dificuldade de, vamos dizer assim, de implementar um novo posicionamento, um novo pensamento, um hábito, e daí ela começou e se frustrou. Então, até mesmo as pessoas mais ansiosas, porque a ansiedade até um certo ponto, gente, é bom, mas depois a gente tem que começar a avaliar, tá bom? Elas se auto-prejudicam quando elas pensam assim. Então, as distrações, elas nos roubam daquele momento.
Elas tomam a nossa gestão de tempo. Quem começa a controlar nossa vida é as distrações. Vou dar um exemplo claro para vocês. Quando você acorda hoje, para aí, faça essa consciência. Faça essa autoavaliação de consciência. Vamos lá. Quando você acorda, o que você faz? Primeira, quando você abre os seus olhos, você já pensa, será que tem mensagem no meu WhatsApp? Será que tem mensagem no meu Instagram? Ou você acorda, respira, analisa você, nossa, que bom, acordei, olha pro teto assim, ai, que bom, acordei, tô viva, vamos lá pro novo dia, obrigada, vamos começar o dia? Qual a opção aí? Me contem aí. Se você tiver na opção de pegar o celular e já começar a olhar o que está acontecendo no mundo afora, isso é uma distração. Essa distração inicial tá roubando seu tempo. E talvez lá agora, você fala, só uma olhadinha. Talvez agora você não perceba que ela tá roubando seu tempo, mas quando você começar a analisar que isso virou diariamente, mensalmente, anualmente, e você tá perdendo aquele precioso tempo só porque você não tá conseguindo evitar o gatilho mental, você vai perceber que você perdeu muita coisa para trás. E daí você vai ter que transformar isso numa coisa positiva para você trazer o benefício para sua vida. Mas a maioria das pessoas, elas esperam as crises, as dores para começar a mudança. Tu tá entendendo? Eu olhei aqui pro Facebook e disse que ia reconectar, voltou. Mas não espere uma crise, não espere a dificuldade para mudar. Aproveite quando você está num momento de mudança positiva, de crescimento para você evoluir, porque as mudanças, elas têm que ser prazerosas, tá bom? Então, distrações como telefone, Instagram, WhatsApp, Facebook, uma dica de que vale ouro para sua vida, que vale ouro para o seu planejamento, que eu aprendi e venho colocando na minha vida constantemente. E quem convive comigo sabe disso. As minhas amigas sabem disso, meu marido sabe disso. Eu coloco no telefone basicamente o dia inteiro no silencioso. Eu não sei qual é o barulho que toca aqui no Instagram. Eu não sei qual é o barulho do WhatsApp, sabe por quê? Eu tenho horários para olhar. Porque se eu viver só em função do WhatsApp, só em função do Instagram, eu não vivo. Eu não trabalho em cima de conteúdos, eu não desenvolvo outras prioridades da minha vida profissional, da minha vida pessoal, entende? Então, uma dica que eu posso dar a vocês não tô dizendo pra ninguém ser radical, tá, gente? Pelo amor de Deus, vamos lá, vamos com calma, muita calma nessa hora. Não é pra jogar seu telefone fora, que ele é muito importante pra nossa vida hoje em dia. Porém, tenha essa inteligência emocional de saber que horário você tem que olhar para ele, que horário você tem que pegá-lo, tá bom? Isso pode estar no seu planejamento. Dica básica. Simples, que vai repercutir muito na vida de vocês. Coloque no planejamento. Exemplo. Se você acorda às 7 da manhã, coloque lá 7 da manhã, das 7 às 7h30, o que você vai fazer? Pense assim, só 8 horas eu pego no telefone. Coloque lá no seu lembrete, no seu planejamento, como lembrete básico, como escovar os dentes, como tomar banho, como tomar o café, lembrete básico, até ele entrar na sua rotina normal, ele tem que estar ali, tá bom? Uma coisa que é muito interessante, quando as pessoas começam a fazer isso, você vai se sentir desconfortável, você vai se sentir um bicho fora assim sabe? Será que eu tô fazendo certo? Será que eu sou normal? Gente, não siga a massa, pelo amor de Deus. As pessoas mais bem-sucedidas, as pessoas mais produtivas, as pessoas mais focadas, mais realizadas, elas não seguem a massa.
Elas não ficam fazendo padrões do padrões do padrões do padrões. Elas criam os seus próprios padrões. Elas personalizam as coisas. Elas personalizam o planejamento. Elas personalizam a forma de agir, de forma de colocar um plano de ação, de focar a sua realidade. Porque quem se conhece potencializa. Então, se permita. Não faça nada para você se auto prejudicar. Faça sempre as coisas pensando no seu benefício próprio. Se você pensar, eu não vou olhar o telefone agora pela parte da manhã até as 9 da manhã. Vou dar um exemplo, até as 9 da manhã, porque eu tenho hoje uma prioridade importante para resolver, que é ir ao banco tal hora para resolver uma questão. Pela manhã. Eu tenho que deixar o documento pronto. Vou dar um exemplo prático de nossa vida, do nosso dia a dia. Qual é o benefício que isso vai me trazer? Nossa, ele vai me trazer que eu vou focar a minha atenção, o meu tempo, a minha gestão em resolver em prol isso. Você tem que pensar assim, tá bom? Então, eduque o seu pensamento em trazer o benefício sempre, principalmente quando for para evitar distrações, que nós estamos habituados a querer as distrações. Elas nos trazem aquele prazer momentâneo, elas nos enganam. Então, seja inteligente. Use seu cérebro como um videogame, passe de fases, tá bom? Eu falo isso muito para meus clientes. O nosso cérebro é um videogame. Quem entende esse jogo só evolui. Pense no Mario, pense nos meninos, os meninos que gostam de jogar videogame, futebol, em corrida de carrinho. Pense assim, nossa, hoje eu passei desse nível, eu passei dessa fase. O nosso cérebro é isso, ele precisa ser desafiado para ser evolutivo, tá bom? Outra coisa, tá difícil de, vamos dizer assim, de conseguir controlar a sua estadia dentro do Instagram, do Facebook, que passa toda hora uma foto legal, eu vejo aquela atriz, aquele cantor que eu gosto e tal. Exclui o aplicativo. Exclui por um dia, 2. Tenta se perceber que tipo de sentimento isso vai te dar. Coloque aqui agora o Instagram, gente, tem um temporizador. O próprio Instagram instalou nas configurações, você pode ir aí nas configurações e olhar, tem um temporizador. Você coloca o tempo que você quer ficar no Instagram hoje. Quando você atingir aquele tempo, ele vai te informar. Epa, fulana, deu 2 horas aqui do seu tempo, eu já coloquei. No primeiro dia que eu vi isso, eu já coloquei, porque eu consigo me condicionar melhor quando eu tenho um alerta. Então, se eu tenho um alerta, eu vou utilizá-lo em prol do meu desenvolvimento, da minha gestão de tempo. Então, desde então, eu já coloquei, eu tenho 2 horas por dia para ficar no Instagram. Mais do que isso, ele cai uma telinha, como ele caiu agora há pouco, que eu tive aqui que apertar, dizendo que eu estou há mais de 2 horas no Instagram hoje. Então, isso já é uma questão de gestão de tempo, tá bom? Hi, tudo bem, João? Bem-vindo. Júlia, Gabi, Max, Carlene, bem-vindos. Maurenice, é isso mesmo. Deixa eu ler aqui a pergunta da Maurenice. Tô com uma dificuldade enorme de fazer um planejamento na minha agenda e no decorrer do dia deixando de lado. Maurenice, eu vou te falar o seguinte, todas essas dicas que eu dei aqui, elas são já aplicáveis, tá? Caso você não conseguiu listar elas aí desde o início que a gente começou ali falando de planejamento, de hábitos, agora de distrações, se você não conseguiu, dá uma olhadinha depois, amanhã, que ela vai ficar salva essa live aqui durante 24 horas, tá bom? E mais, semana que vem eu vou desenvolver um webinário para pessoas que queiram participar de um webinário seleto, só falando de planejamento, só falando de produtividade, de hábitos, já pensando no seu 2019, tá bom? Então fique atento aí nas minhas redes sociais que eu vou colocar essa informação, tá bom? Vamos continuar aqui na questão das distrações. Falamos da questão de você saber os gatilhos mentais que te levam às suas distrações e você cortar esse gatilho mental. Um exemplo básico hoje que a gente vê que muitas pessoas perdem muito tempo é nas redes sociais, tá bom? Então, não é pra ninguém sair jogando o telefone fora, porque ele custou
alguma coisa, custou. Não façam isso, não sejam radicais, mas sejam inteligentes. Coloquem dentro do planejamento diário qual o momento que você vai se dispor para dar atenção ao Instagram, Facebook, WhatsApp ou qualquer outra coisa que você goste de ver, vídeos no YouTube e tudo mais, tá bom? Aprendam a canalizar, a dar essa atenção na ferramenta, no momento, na atenção certa naquilo que você está fazendo. Hoje em dia é chamado isso de atenção plena, tá? Desenvolva sua atenção plena. Diminua o tempo de uso. Jana, não tô conseguindo diminuir esse tempo de uso. Então, coloca o temporizador ou exclua o app. O excluir o app é diferente de você jogar o telefone fora. Você vai ali e coloca de novo, né? No momento que você percebeu que você começou a se autocontrolar, a se autocondicionar, você vai lá e baixa o app de novo. Não vai acontecer nada de anormal. Não vai terminar o mundo por causa disso. Você pode ter certeza. E outra coisa, para você evitar as distrações, faça a sua agenda diária. Planejamento é uma coisa, certo? Que você vai fazer o planejamento. Agora, a sua agenda diária. Amanhã é quarta-feira. Amanhã é quarta-feira não, amanhã é quinta-feira, ó. Tá vendo? A pessoa que tá acelerada. Amanhã é quinta-feira. O que eu tenho? Amanhã, o meu planejamento já começa assim, ó. Eu acordo às 7, às 8. Eu, Janaína, às 8 eu tenho uma aula, 9 e 10 eu tô em casa, tudo é cronometrado. Até o meu mercado é cronometrado. Por quê? Porque eu comecei a fazer isso e percebi que gera maior produtividade. Se gera maior produtividade, por que eu não vou fazer? Então, quando vocês encontrarem meu marido, perguntem isso a ele. Eu entro no mercado com ele e falo assim, ó, é tal hora, a gente tem 1 hora pra entrar e sair do mercado. Eu faço isso, pode ser sábado, domingo, segunda, terça, quarta, qualquer dia. Porque quanto mais você tiver na sua mão a gestão do seu tempo, mais produtivo você será. Agora não é entrar e tomar um café com um amigo e esquecer do tempo numa hora que você não pode, que você tem prioridades, tarefas a cumprir do trabalho, da vida pessoal. Você tem que saber condicionar o seu tempo, tá bom? E quando a gente fala de planos e planejamento, muitas pessoas pensam na dificuldade maior que é questão entre o bom e o ruim. Entre o bom e o ruim, não. Entre o bom e o excelente. O ruim já diz o nome, né? Ruim. Agora, uma dica, gente, para você fazer o melhor planejamento para você começar a adquirir, substituir esses hábitos que não fazem bem a você, que não te trazem benefício, que só prejudicam a sua vida, que não desenvolvem você, nem seu desenvolvimento pessoal, nem o profissional, você tem que começar a ter em mente, a ter um plano de vida de excelência. Não é bom. Bom, tu tá aqui na média. Todo mundo faz um planejamento legal. Todo mundo, a maioria das pessoas estão pensando de começar 2019 com o ano que vem eu começo inglês, o ano que vem eu começo a fazer uma aula de inglês, o ano que vem eu começo minha MBA, o ano que vem eu vou fazer um processo de coach, o ano que vem várias coisas. A maioria das pessoas começa com esse pensamento. Mas se esquece do mais importante, ter paciência e comprometimento em fazer o planejamento, que foi colocado muitas vezes no papel, mas não colocado na prática, tá bom? Então, só para resumir tudo isso que a gente conversou hoje, tenha sempre em mente um planejamento de vida de excelência. E isso não tem que ser robotizado, isso não tem que ser padronizado, isso tem que ser cabível na sua vida. Você tem que se autoconhecer e se perceber a realidade que você melhor se adapta.